Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vou dar uma olhadinha aqui no trechinho do canal do Facincani e também do TLD, onde eles atualizaram o mercado da bola do Verdão. E olha só quem pode estar pintando aí. Facincani trouxe uma info exclusiva para a gente. Beleza, turma? Fica até o final do vídeo, já deixa o like, deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vambora lá? Sobre o Matheus Pereira. O Matheus Pereira tem um contrato no Cruzeiro que vai se encerrar no meio do ano e que ele tem uma multa fixa de 50% a ser pago de compensação ao Al Hilal, que gira em torno agora de 5 milhões de euros, podendo ter um retrocesso aí de valor que vai chegar a 3,5, 4 milhões por causa do fim do contrato. Tá? Por que até agora o staff do Matheus Pereira e do Cruzeiro não estão acelerando esse processo de renovação? Justamente por causa que eles querem esperar esse valor diminuir. Porque se eles fecharem o novo vínculo agora, esse vínculo vai configurar essa cláusula ser executada. Tá? Então o Cruzeiro teria que pagar um valor maior ao Al Hilal, porque o Al Hilal ainda tem 50% do jogador. Certo? Beleza. O acordo é, depois do fim do contrato, vocês têm que comprar o jogador. Dito isso, o Matheus Pereira hoje ganha um salário maior do que qualquer jogador do Palmeiras, por causa das luvas que foram embutidas. Tá? Eu não gosto de falar salário de jogador, mas ele ultrapassa o teto do Palmeiras. Porém, esse salário ele se potencializou pelo tempo de contrato, porque era um tempo de contrato menor, né, do que se você diluísse em mais tempo, né, as luvas, para justamente você dar um respiro no mensal. O Palmeiras, no ano passado, mais precisamente na primeira semana de dezembro, depois, inclusive, tá, da Copa do Brasil, em que o Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians, então entre a primeira e a segunda semana de dezembro, o Palmeiras mandou, sim, uma proposta nas mãos do staff do Matheus Pereira de acerto com o Palmeiras para janeiro. Tá? Dentro dessa proposta, até com uma possibilidade, se precisasse, de arcar com esses vencimentos com o Al Hilal, que seriam baixos para um padrão de compra de um jogador desse quilate, que é um bom jogador. Muito bom jogador, na minha modesta opinião. Então, meus amigos, é o seguinte. Essa proposta do Palmeiras, ela era uma proposta de 5 anos de acordo, tá? 5 anos, o contrato dele terminaria. Seria 26, 27, 28, 29, 30. Tá? 30. Com os mesmos vencimentos no total de luvas daquilo que ele tinha no Cruzeiro. No total do contrato. Só que com a diferença. Tá? Com a diferença de que o contrato seria maior, e tentando diluir um pouco mais desses recebíveis. Ou seja, na proporção, em 5 anos de contrato, ele ia ganhar o mesmo do que o Cruzeiro pagou para ele. Só que, claro, dando um tempo maior. Então, ia empatar a situação. Tá? O Palmeiras ia empatar essa situação, o mensal ia ser menos pesado porque ele ia diluir a luva num tempo maior de contrato. Ok? Ok. Essa é a proposta que o Palmeiras entregou nas mãos do staff do Matheus. O Palmeiras fez, não teve, sondagem, consulta, não. Ele é um jogador de desejo do Palmeiras. Sempre foi. Qual é o problema? O Matheus Pereira, ele não fez, como no ano passado, nenhum movimento que se esperasse de quem quer sair do clube. Lembram que ficou aquele impasse no ano passado, o Matheus Pereira,
Ah, vou embora, não sei se eu fico, parará, aquela coisa lá toda. Tudo aquilo ali foi por causa de má relação dele com alguns membros da diretoria do Cruzeiro, à época, tá? O Matheus tinha uma relação meio... você aqui, eu aqui, tá? Com alguns diretores. Inclusive, até teve um episódio de discussão dele com Alexandre Matos, enfim, teve uma situação que deu uma azedada no caldo, tá? O Diniz, que chegou lá e também não se adaptou muito aos jogadores, enfim, vocês viram o começo de ano do Cruzeiro como foi complicado. Depois, chegou o treinador que o Matheus Pereira melhor trabalhou na vida, que foi o Leonardo Jardim, português. E ainda um treinador que sempre teve uma relação de pai e filho com o Matheus Pereira. O que é uma relação de pai e filho? Faz tudo o que o filho quer? Não. Dava bronca, mas amava o cara. Então era aquela relação de te cobro, mas eu te amo. Adorava. Se deram super bem. Porém, a saída do Leonardo Jardim fez com que, à época, o Matheus Pereira passasse a deixar o empresário dele livre no mercado para ouvir propostas de fora do Brasil, caso o Cruzeiro tivesse uma definição de profissional que não estivesse muito alinhado com o estilo de jogo do cara. Né? E normal, todo mundo tem esse direito. Não quero continuar aqui, porque vai chegar um cara que não sei. E, na verdade, foi o contrário. Chegou um treinador que a primeira medida dele no Cruzeiro, que foi o Tite, foi ligar para o Matheus e falar: conto com você ano que vem? Estamos juntos, Matheus? Sim, estamos juntos. Conto contigo. E pelo carinho que o Matheus Pereira tem pela torcida do Cruzeiro, pela diretoria, pelo Pedrinho principalmente, tá? Que é um cara que sempre foi muito legal com ele. E obviamente, pelo Tite, hoje há uma inclinação enorme do Matheus Pereira continuar como jogador do Cruzeiro para o ano que vem. O Alexander Barbosa, ele é um jogador que, nesse momento, tá? Nesse momento, com seus 30 anos, ele não passa, porque eu fui atrás naquela história que eu fiz a lista de zagueiros, eu perguntei para um colega meu que trabalha como agenciador de futebol e falei para ele, cara, o Alexander Barbosa, ele falou assim, cara, o Alexander Barbosa é um jogador de, no máximo, 5 milhões de euros. Até pela idade. E aí, você tem que pegar pelo seguinte, se o Marlon Freitas custou 5,5 aos cofres do Palmeiras, um jogador mais novo, tá? E um jogador que, obviamente, ele tem uma posição e uma capacidade técnica melhor que a do Alexander Barbosa, porque ele é um volante barra meia, né? Um volante barra meia. Se o Marlon Freitas custou 5,5, é claro que o Alexander Barbosa ele vai custar menos, porque é zagueiro. Tá? Não tem conversa. Então, é um jogador que o valor de mercado é esse. A situação contratual do Barbosa é exatamente a mesma do Marlon Freitas. A mesma situação do Marlon Freitas. O contrato termina em dezembro desse ano. E o Botafogo, ele não tem nenhum interesse em segurar jogadores agora porque ele precisa realmente de grana para fazer esses aportes. A própria história do Almada, o Botafogo está precisando pagar uma grana violenta aí no mercado. E como ele teve uma temporada ruim em termos de desempenho, Libertadores, Copa do Brasil e, obviamente, o Campeonato Brasileiro não foi legal, como o Botafogo esperava, o Botafogo queria brigar pelo título,
o Mundial de Clubes, o Botafogo caiu um pouco mais cedo, enfim. O Botafogo não teve uma temporada com os valores que ele gostaria de ter somado nas metas para poder não chegar a esse ponto. Ele abriu o leque de vendas e de reformulação de elenco, tá? Então, com isso, esses jogadores todos estão na vitrine. E eu gravei o meu vídeo falando justamente muito do Alexandre Barbosa. Eu tinha meus zagueiros preferidos lá, que eu coloquei. Eu tenho 2 jogadores que eu tinha colocado aqui no vídeo, tá? Um deles, ó, pra vocês terem uma ideia. Tá aqui o papel do Alexandre Barbosa. Mostro para vocês aqui, que eu tinha falado. E o outro era aquele zagueiro do São Paulo, que eu acho que é muito bom jogador, o Diego Costa. Muito bom jogador. Eu, particularmente, acho ele muito bom jogador, tá? Tá jogando no Krasnodar, da Rússia. Atual campeão russo agora. Faz um mês que eles foram campeões da Rússia, tá? Jogador que no São Paulo ganhou tudo, Copa do Brasil como titular, Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, Supercopa. É um baita jogador, 26 anos apenas. Sabe quanto que o Krasnodar pediu pelo Diego Costa, mas o Palmeiras não fez abordagem, tá? Quem fez a abordagem foi o Atlético Paranaense. 9 milhões de euros. Ou seja, menos do que o Nino. Mais novo, mais rápido, na minha modesta opinião, tão experiente quanto em termos de títulos, em termos de ter jogado numa camisa pesada, o Nino pelo Fluminense, ele jogou pelo São Paulo, e acho que é um zagueiraço. E com uma vantagem, o empresário dele é o Nick Arcuri, que é um cara muito bem relacionado ao Palmeiras. Muito bem. Fez negócios excelentes recentemente com o Palmeiras. É um dos grandes empresários que tem no meio. Então, não ter ido atrás, não ter buscado uma alternativa, não é por falta de opção no mercado. É por ignorância pura do Palmeiras. Tá? E o segundo nome dessa lista de zagueiros que eu coloquei como favoritos era o Alexandre Barbosa, justamente pela facilidade da negociação. Negociar com o Alexandre Barbosa hoje é o seguinte, primeiro, tá? Ele é um dos jogadores desses medalhões do Botafogo que tem o menor salário. Então, de todos esses jogadores que o Botafogo recentemente aí foi campeão da Libertadores, ele é um dos menores salários. Até pela idade, ele veio, digamos assim, mais desconhecido. Segundo ponto. O preço de negociação é ridículo para o que o Palmeiras tem buscado. Se ele está chorando para pagar 12 no Nino, o Barbosa vai custar 5, menos da metade. Terceiro, ele tem praticamente a mesma idade do Nino. O Nino tem 29, ele tem 30. Quarto, ele também foi campeão da Libertadores. Ele também foi campeão brasileiro. Aliás, o Nino não foi brasileiro. Ele foi brasileiro, Libertadores. E ele é um zagueiro. Ele é um zagueiro que o Palmeiras hoje precisa muito. Ele é muito rápido na recomposição. Ele é um jogador viril no bom sentido. É um jogador de ótima estatura. Tem 1,93 m. Jogo aéreo dele é bom pra cacete, principalmente o defensivo. Ainda mais para um time que tem tomado gol de cabeça que nem bosta, desculpem o termo, que é o Palmeiras. Estão esperando o quê para contratar? O Alexandre Barbosa, então, é um jogador, nossa, com perfil de liderança. Ele é bravo. Ele não é simpático. Então, vão na missa contratar o Coroinha para jogar na zaga. Que é o que o Palmeiras tem hoje, um time de coroinhas. Então, quando falam que o Palmeiras precisaria contratar o Alexandre Barbosa, seria para ontem. Não ia custar muito. É um baita profissional. Não se machuca. Sempre teve em forma aí no Botafogo. Titular absoluto. Baita líder. Qual é o problema? Se o Botafogo está fazendo esse saldão de bons jogadores, vai atrás. Vários somariam o seu Palmeiras com muita tranquilidade. Vários. O Savarino caberia no elenco, o próprio Alexandre Barbosa. Vocês estão entendendo? Por quê? Se eu tenho medinho, se eu tô com aquilo doce, tá? Para pagar 12 no Nino,
Tá aqui o Alexander Barbosa. 5 é a avaliação no mercado. E digo mais, hein? E digo mais. Se o Fluminense conversar direitinho com o Botafogo, pode acabar jogando mais um jogador para lá e ainda pegar o cara numa troca. Já comunicou o staff dele, ó, se ele não for renovar o contrato, a gente tem o interesse de fazer uma proposta de um pré-contrato para que no meio do ano ele vire reforço do Palmeiras. Até agora, o staff dele não respondeu o Palmeiras. E até agora, o Cruzeiro tenta a renovação contratual com o jogador. Além disso, o Cruzeiro ainda vai comprar os outros 50% do passe dele, que hoje pertencem ao Al Hilal da Arábia Saudita. Eu não vejo nenhum motivo também para o Matheus Pereira deixar a equipe do Cruzeiro, que acabou de trazer o Tite, vai investir ainda mais para o ano de 2026, vai disputar a Copa Libertadores da América. E ele é um torcedor do clube, né? Então, acho improvável o Matheus Pereira não renovar o contrato dele com a equipe do Cruzeiro. Mas o Palmeiras fez aquilo que está no seu alcance, porque no final de 2024, o Palmeiras fez uma proposta para o Cruzeiro, né? Ó, a gente quer comprar o Matheus Pereira, quanto custa? E o Cruzeiro falou 25 milhões de euros. Aí o Palmeiras falou, obrigado, não vou pagar isso não. E foi embora. Agora, com essa possibilidade de pré-contrato, mas a prioridade ainda é do Cruzeiro, até porque ele tem contrato com o Cruzeiro e o Cruzeiro ainda quer comprar o restante do passe dele. Então, só se ele falar que ele não vai ficar lá, e sim, ele poderia negociar esse pré-acordo com o Palmeiras. Mas até o momento, o staff dele também não se interessou em fazer isso. Estão segurando porque eles querem, ó, dinheiro. E o presidente do Cruzeiro falou que poderia comprar o Flamengo só com as cabeças de gado que ele tem lá. Então é óbvio, né? Quando você fala que você tem dinheiro, todo mundo vai querer mais dinheiro. O Matheus Pereira quer mais dinheiro para permanecer no clube do coraçãozinho dele. Que é o Palestra Prime mandou, né? Marlon Freitas já chega titular. Acho difícil, já chega como titular. E eu acho muito difícil, pois o Abel demora para colocar os reforços. Não demora, não, cara. Isso eu não sei porque parece que vira, né, algo, uau, como uma grande verdade. O Abel não demora não, cara. Se o cara é bom, ele joga. O o Andreas Pereira, no primeiro jogo que ele estava inteiro, ele jogou. Então, não é bem assim que funciona não, cara. Quando o cara tá bem, ele vai jogar. Se ele é bom, ele joga logo de cara. Se ele chega bem, ele vai jogar logo de cara. Não demora não, cara. Ficou, né, a imagem do grande Rômulo, nossa, esse daí foi o único que o Abel falou, né, tem que escalar a montanha. E aí a gente tá vendo, né, a dificuldade que ele tem para escalar a montanha no Ceará, no Novo Horizontino. Acharam, né, que ele seria um grande craque, a gente sempre falou, ele não tá pronto fisicamente para jogar no Palmeiras, por isso que ele tem que escalar a montanha. Agora ele não consegue jogar em quase nenhum outro lugar e por isso que ele renovou o empréstimo com o Novo Horizontino. O Marlon Freitas vai jogar, até porque se ele não jogar, não vai jogar ninguém. Não tem gente suficiente no meio de campo, um foi vendido e o outro tá machucado. Esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as notícias aí com o canal do Facincani e também o Soler aí do TLD, tá lá dentro, com as últimas atualizações do mercado da bola. Facincani enfatizando bastante as opções aí que ele traria para o Palmeiras com Barbosa, com Diego Costa, ex-zagueiro do São Paulo, atual campeão russo lá pelo Krasnodar. E também ele destacou, contou todo o desenrolar da história do Matheus Pereira. Desde o ano passado, em dezembro, o Palmeiras realmente, segundo o Facicani, fez uma proposta oficial para o atleta que não estava tão tendencioso a sair do clube, porque chegou o Tite, que está contando com ele, ele é torcedor do Cruzeiro, e no meio do ano acabou o contrato dele, mas a gente sabe que ele pode renovar, que o Cruzeiro vai para a Libertadores, e ele pode continuar em Belo Horizonte. O ano passado ele estava, digamos assim, mais vulnerável para uma negociação no meio do ano, como disse o Facicano no começo do ano passado, mas agora nesta temporada está cada vez mais complicado, e o Palmeiras queria o atleta para agora, e não para o meio do ano. Mas vamos aguardar aí se ele realmente vai renovar com o Cruzeiro no meio do ano,
se talvez lá pelo meio do ano, na hora que acabar o contrato, ele fica livre e o Palmeiras pode tentar um novo acordo aí. Ele destacou o Barbosa e o Diego Costa, que são dois bons zagueiros. Eu particularmente prefiro o Barbosa, já está habituado aqui ao futebol brasileiro. O Diego Costa também jogou no São Paulo, mas ele está lá na Rússia e eu acho que não só se for uma proposta tentadora para ele deixar o clube, mas entre ele e o Barbosa, eu preferiria o Barbosa, bola aérea e tudo mais. Beleza, turma? E o Soler aí falando da situação também do Matheus Pereira e também falou um pouquinho se o Marlon Freitas vai jogar ou não, de escalar montanha. Citou o Rômulo aí, lembrou da época do Rômulo, que ele ficou um longo tempo parado, a torcida pegou no pé e acabou que ele não deu certo no Palmeiras, nem no Ceará e agora está no Novo Horizontino. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje com as atualizações do mercado da bola do Verdão. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.